Olá, sou a professora Isabel Sodré e trago hoje para você uma lição ou uma aula sobre o livro de Atos dos Apóstolos, ou seja, uma síntese do livro de Atos, um resumo, melhor dizendo assim, sobre o livro de Atos dos Apóstolos. E vamos começar esse pequeno resumo fazendo uma introdução. Talvez você possa pensar, mas por que uma introdução? O livro de Atos ele é um livro grande, ele é extenso, o conteúdo dele é muito grande. Então, vamos fazer um estudo à parte, primeiro para poder entender. Talvez você ainda pense, mas por que tem que haver uma introdução? Quando nós vamos ler um livro, primeira coisa que nós procuramos é ver o título do livro. Qual é o título do livro? Quem é o autor? Às vezes vamos na contracapa ler se tem alguma coisa sobre o autor. Nós vamos ler, em primeiro lugar. Eu tenho a curiosidade, se possível, de abrir o índice para ver se realmente o conteúdo do livro é aquilo que me interessa, vai de encontro à minha necessidade naquele momento. E esta introdução nós podemos dividir em 3 partes. Primeiro, autoria. Vamos saber quem escreveu o livro de Atos. A data e também o objetivo. Muitas vezes nós encontramos livros na Bíblia que o autor tinha um objetivo, mas ele, dirigido pelo Espírito Santo de Deus, acaba trabalhando de uma maneira que nem ele entendeu por quê, mas é o objetivo de Deus com aquele livro. E nós vamos ver, então, em primeiro lugar, a autoria do livro. Então, a autoria do livro de Atos dos Apóstolos, ela é atribuída a Lucas, o mesmo Lucas que é o autor do Evangelho. É a mesma pessoa. E o nome de Lucas significa luminoso, aquele que tem a luz. É uma palavra de origem grega que vem da palavra loucanos, ou seja, que vem da lucane. Este é o significado do nome Lucas, luminoso ou aquele que tem a luz. E um outro fato muito interessante que eu deixei separado aqui é que Lucas ele não foi discípulo de Jesus. Lucas, ele não conheceu, ele não andou com Jesus. E isso que despertou-me uma curiosidade. Como que ele pôde escrever um evangelho tão minucioso, tão meticuloso, se ele não andou com Jesus, ele não ouviu nada de Jesus? Como que ele pôde fazer tudo isso? Então, nós vamos começar vendo quem era esse Lucas, como que ele conseguiu todas essas informações, onde que ele surge na Bíblia. É uma coisa interessante, onde que ele aparece na Bíblia. Nós vamos ver, ele começa a se identificar lá em Atos, no capítulo 16. Se ele é o autor de Atos, do livro de Atos dos Apóstolos, em que momento ele se identifica? Ele se identifica lá em Atos 16, a partir do verso 10. Mas o que acontecia em Atos 16? Acontecia a segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo sai da Antioquia, da Síria, com Silas, ou Silvano, é uma viagem que ele vai por terra, ele não vai por água, como foi a primeira viagem que ele fez de navio com Barnabé. Essa viagem ele vai por terra, passa na sua cidade de Tarso, sua terra natal, continua, vai para a cidade de Derbe, Listra, Icônio, nesta região onde ele já tinha feito a primeira viagem. Passa por ali para confirmar as igrejas e ele leva consigo Timóteo. Era a região de Timóteo. Timóteo segue com ele. Mais adiante, numa cidade chamada Troade, ele encontra Lucas. E a partir daí, ele se identifica em seus escritos. Atos 16:10 diz assim, ó, e logo depois desta visão, que durante essa viagem, o apóstolo Paulo tem aquela visão que manda ele para a Macedônia. Então, Lucas escreve, e logo depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia. Então, o apóstolo Paulo vai seguir aquilo que Deus falou com ele. E ele, então, já agenda aqui, já deixa registrado. Procuramos partir para a Macedônia, ou seja, não diz que eles
foram, que eles procuraram, e diz que procuramos, ou seja, ele já está incluído nessa viagem. Nessa viagem, o apóstolo Paulo chega na cidade de Filipos, onde Lucas provavelmente fica, porque no capítulo seguinte, logo no verso 1, ele escreve assim: e, passando por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica. Ou seja, o apóstolo Paulo continua a viagem dele, passa por Filipos, Anfípolis, Apolônia e ele chega a Tessalônica. Só que Lucas não chega, porque ele diz chegaram, ou seja, ele não foi, ele não diz que chegamos, então ele ficou em Filipos. E ele só vai se juntar ao apóstolo Paulo mais na frente, lá no capítulo 20. No verso 5 e 6, ele registrou: estando indo adiante, nos esperaram em Troade, ou seja, a equipe que estava com Paulo já estava esperando lá na cidade de Troade. E ele diz no verso 6, e depois dos dias dos pães asmos, navegamos de Filipos e em 5 dias fomos ter com ele. Ou seja, o apóstolo Paulo passa por lá, leva Lucas novamente com ele, que continua essa viagem. Então, não há registro do que acontece com Lucas durante esse tempo em que ele fica na cidade de Filipos, mas ele fica ali cerca de 7 anos. Na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, ele faz um registro interessante, que os estudiosos acreditam que esta referência que ele faz no verso 18 e 19 trata-se de Lucas. Ele diz o seguinte na segunda carta aos Coríntios, do capítulo 8, no verso 18: e com eles enviamos aquele irmão cujo louvor no Evangelho está espalhado em todas as igrejas. E não só isso, mas também foi escolhido pelas igrejas para companheiro de nossa viagem. Então, acredita-se tratar de Lucas, essa referência do apóstolo Paulo nessa carta aos Coríntios. Acredita-se que ele ficou realmente lá na cidade de Filipos, mas ele estava fazendo algo, ele estava trabalhando. E já no capítulo 21, ele já fala da chegada a Jerusalém. E ele se inclui nessa viagem. No capítulo 21, verso 17 e 18, ele diz assim, ó: e logo que chegamos a Jerusalém, ou seja, chegamos, ele está presente. Os irmãos nos receberam, ele está incluso. No dia seguinte, Paulo entrou conosco, ele está incluído, em casa de Tiago. Portanto, Lucas vai para Jerusalém com o apóstolo Paulo. Ele continua essa viagem com eles. Lucas estava com Paulo na primeira prisão. Lá em Colossenses, capítulo 4, no verso 14, o apóstolo Paulo fala sobre isso. E ainda manda saudações à igreja. Saúda-vos o médico amado Lucas. Na carta a Filemon, no verso 24, também, ele fala dos seus colaboradores. Ele fala de Marcos, de Aristarco, Demas e Lucas. Lucas continua com o apóstolo Paulo. E na segunda prisão do apóstolo Paulo, que ele escreve a Timóteo, a segunda carta a Timóteo, no capítulo 4, lá no verso 11, ele já diz: só Lucas está comigo. Os outros já tinham partido por algum motivo, ele já estava sozinho. E já era então o final da vida do apóstolo Paulo. Lucas, ele só aparece na Bíblia 3 vezes. Nós podemos observar esse detalhe interessante. Lá em Colossenses, capítulo 4, 14, segunda carta que ele escreve a Timóteo, já no finalzinho da sua vida, capítulo 4, no verso 11, e também lá em Filemon, onde ele faz essa referência aos seus colaboradores. E observe que todas essas cartas ele escreve de dentro da prisão. De dentro da prisão. E refere-se a Lucas. Lucas estava com o apóstolo Paulo. Outra coisa interessante, ele não participa dos fatos. Não há nenhum registro de Lucas fazendo nada. Pregando, orando, fazendo curas, ele não aparece fazendo nenhum tipo de ação. E outra coisa também interessante, ele não fala de si mesmo. Ele poderia ter se ensoberbecido e falado de si, mas ele não fala. Ele foi fiel ao apóstolo Paulo até o final.
Provérbios 17:17, que diz que em todo o tempo ama o amigo. Na angústia nasce o irmão. Ele foi um irmão para o apóstolo Paulo, fiel até o final. Nós podemos observar então no caráter dele a humildade. Deve ter aprendido muito com o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo também era uma pessoa humilde, não falou de si, não falou de sua vida. Quando ele refere-se a si mesmo, ele fala que ele não é digno nem de ser chamado de apóstolo, porque ele era o menor de todos eles, porque ele foi um perseguidor, um homem humilde. Lucas deve ter aprendido muito com Paulo. Então nós podemos ver isso, que ele foi fiel, humilde, não se ensoberbeceu em nenhum momento, não falou de si, da sua vida, de nada que ele fez. E coloquei aqui pesquisas, porque ele era um médico, um pesquisador, que fez um trabalho maravilhoso. Deve ter aprendido com Paulo, que escreve aos Tessalonicenses, na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, no verso 21, onde ele diz: examinai tudo. E ele realmente examinou, anotou, fez todas as anotações, o que ele viveu através das viagens junto com o apóstolo Paulo, e nessas viagens o que ele viu que pôde aproveitar sobre pessoas que conviveram, que conheceram com Jesus Cristo. Então ele fez isso, examinou tudo e retende o bem, e ele reteve realmente o que era bom. Então ele pesquisou com aqueles que conviveram com Jesus e aproveitou também, eu acredito, para anotar tudo sobre todas as viagens do apóstolo Paulo. E sobre a data? Falar em data em livros bíblicos é interessante, porque geralmente coloca-se aproximadamente. As datas nunca são precisas. Você pode encontrar autor que vai dizer que o livro de Atos foi escrito no ano 60, ou no ano 62, ou no ano 63 depois de Cristo. A maioria sugere 63, mas esta data ela é aproximada. O livro de Atos dos Apóstolos, ele é a continuação do Evangelho de Lucas. Veio num único pergaminho, o Evangelho de Lucas, e ele continuou escrevendo o livro de Atos. Ele não deixou nenhuma separação. Ele emendou, deu ali um gancho e continuou, entrou em um outro assunto, falando das coisas novas, daquilo que aconteceu após Jesus Cristo. E o que acontece? Nós sabemos que os livros, ao serem colocados na Bíblia, eles passaram por uma seleção que diz cânon, passaram por um cânon ou por uma seleção. Todos os livros que tinham heresias foram eliminados. Apenas os livros realmente inspirados por Deus ou totalmente inspirados por Deus é que entraram para a Bíblia. E nós temos um exemplo no Antigo Testamento, a divisão dos livros na Bíblia. Temos lei, história, poesia e profecia. Então, os livros que eram referentes à lei ficaram junto no grupo da lei, ou seja, no Pentateuco. Os livros de história, no livros de história. E no Novo Testamento é a mesma coisa. Ao colocar-se os livros do Novo Testamento na Bíblia, os evangelhos ficaram com os evangelhos. Então ficou Evangelhos, livro de Atos dos Apóstolos, que é um livro histórico, depois as cartas ou epístolas e Apocalipse ou Revelação. Então há essa divisão. Não tinha como colocar o livro de Atos dos Apóstolos no meio dos evangelhos. Então separou-se. Houve então a separação. O evangelho de Lucas ficou junto com os outros 3 evangelhos. A seguir, então, veio o livro de Atos dos Apóstolos. E o que aconteceu? O livro de Atos não tinha um título, porque Lucas não escreveu imaginando que alguém separaria. E o livro ficou sem título por um tempo. Por um bom tempo ficou sem o título. E houve várias sugestões de nome para esse livro, e com o tempo o que ficou determinado, aquele que foi aprovado, foi então o livro de Atos dos Apóstolos. Muitos dizem que o livro não
o título do livro não condiz com o conteúdo, porque na realidade, Atos dos Apóstolos, o que aparece mais ali, o que está em ênfase, é Pedro e Paulo, os dois apóstolos. E o restante dos apóstolos nem aparece. Então, prevalece esses dois apóstolos, mas a ação desse livro é a ação do Espírito Santo. A partir do capítulo 2, nós podemos observar que tudo começa a caminhar após a descida do Espírito Santo. Então, muitos estudiosos até sugerem que o título correto deveria ter sido Livro de Atos do Espírito Santo. É muito interessante. E os dois livros são dirigidos a Teófilo. Ele cita isso lá no Evangelho de Lucas, capítulo 1, no verso 3, e também no livro de Atos, capítulo 1, no verso 1. Ele fala sobre isso. E muitos perguntam, e quem é esse Teófilo? O que significa? Teófilo significa, Theo é Deus, e filo amigo, significa amigo de Deus. E dizem que poderia ser um nome de uma pessoa ou um título que se dá a alguém. Teófilo, um título de uma pessoa que Lucas menciona na introdução dos seus dois escritos. Os estudiosos afirmam também que provavelmente era uma pessoa, um grego ou um romano, que se converteu e pede a Lucas, como um amigo, que o mantivesse informado sobre os fatos, sobre os acontecidos, o que ele descobrisse e o que acontecesse, ou seja, fazer um relato detalhado para ele. E Lucas, então, faz esse tipo de trabalho. E qual era o objetivo? Mostrar a ação do Espírito Santo. Simplesmente isso. A partir do capítulo 2, é simplesmente o Espírito Santo trabalhando. Onde? Dentro da primeira comunidade cristã, ou seja, da primeira igreja cristã. A ação do Espírito Santo. Nós temos o exemplo disso lá no livro de Atos, no capítulo 5, Ananias e Safira. Nós vemos ali o que é a ação do Espírito Santo dentro da igreja, quando se dá a ênfase ao Espírito Santo na igreja, de que forma que ele age, como que ele revela o que acontece dentro da igreja. Então, esse é o objetivo, mostrar essa ação. E, através do Espírito Santo, então, mostrar a divulgação, ou seja, o crescimento das igrejas e essa trajetória do Evangelho de Jerusalém até a chegada de Roma. Então, sem dúvida alguma, é a ação do Espírito Santo. E a palavra Espírito Santo ela é mencionada 52 vezes no livro de Atos dos Apóstolos. E vamos ver também que ele é um livro histórico, como nós já comentei sobre a divisão dos livros no Antigo Testamento, nós temos a mesma divisão no Novo Testamento. E ele é considerado, é o quinto livro do Novo Testamento, ele é um livro histórico do Novo Testamento. E como que ficou essa organização dos escritos? De que maneira ele conseguiu fazer esta organização? Já que ele não andou com Jesus, como disse no início, que é uma coisa que despertou a minha curiosidade. Como que pode ter um evangelho tão bem montado, tão bem escrito, tão minucioso, se que a pessoa não andou, não viu Jesus, não acompanhou essa trajetória? Então, para ele escrever sobre o livro de Atos, seria fácil porque ele acompanhou, ele viajou com Paulo o tempo todo. Ele, desde a segunda viagem do apóstolo Paulo, ele já começou a andar com Paulo. Foi com ele para Jerusalém, acompanhou em suas prisões, foi para Roma, viajou junto. Então, a Bíblia nos mostra tudo isso. É fácil, mas como que ele fez para fazer, então, todos esses escritos? Vamos ver como que ele organizou isso. Ele deixou isso anotado. Lucas capítulo 1, no verso 1 ao 4. Pegue a sua Bíblia e confira para ver. Diz assim, ó: tendo, pois, muito empreendido pôr em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram. Ou seja, ele estava, então, anotando tudo aquilo que aconteceu, que ele diz que entre nós se cumpriram. Ou seja, os escritos ou os fatos que aconteceram durante a viagem, ele deve ter anotado. E ele se empreendeu em pôr em ordem a narração. Ele fez a narração
e organizou tudo isso. Segundo, no verso 2, segundo nos transmitiram os mesmos que os presenciaram desde o princípio e foram ministros da palavra. Então, ele foi pesquisando o que aconteceu desde o princípio. Ele foi anotando tudo isso. No verso 3, ele diz: pareceu-me também a mim conveniente descrevê-los a ti. Também a mim conveniente descrevê-lo a ti. Então, ele não estava escrevendo apenas para o seu livro, ele estava escrevendo para quem? Continuando no verso, ó excelentíssimo Teófilo. Então, ele escreve a esse amigo. Além do que ele escreveu, do livro que ele deixou, ele mandou essas cartas também para Teófilo, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio. Então, essa pessoa havia pedido a ele: escreve, quando você escrever, manda para mim que eu quero ter conhecimento do que já aconteceu e do que está acontecendo. Para que conheças a certeza das coisas que já está informado. Então, foi dessa forma que ele trabalhou. Ele organizou tudo aquilo que ele viu, que ele ouviu e o que ele pesquisou. É muito interessante esse entendimento sobre o autor do livro. Então, nós podemos ver que Lucas foi não apenas um amigo, foi um irmão para o apóstolo Paulo, não o abandonou em momento algum. No final, como o próprio apóstolo Paulo escreve a Timóteo, só Lucas está comigo. Ele estava presente, organizou todos os seus escritos, escreveu esse evangelho maravilhoso, minucioso, e deixou esse livro que se tornou um livro importantíssimo na história do cristianismo. Quando você quer saber algo sobre o início da igreja, você tem que buscar lá no livro de Atos. Aliás, o livro de Atos dos Apóstolos é o contexto histórico para as cartas do apóstolo Paulo. Quem vai ler as cartas do apóstolo Paulo deve de conferir junto com o livro de Atos dos Apóstolos. É muito bom, é muito interessante. E assim nós vamos encerrar a nossa aula, ou seja, a nossa introdução ao livro de Atos. Eu espero que você tenha gostado, que você tenha entendido e que eu consiga despertar essa curiosidade para que você possa ler o livro de Atos, para que você possa buscar entender melhor quem entendeu, onde, quando, como, por quê. É muito bom, é muito interessante. Somente aquele aluno que gosta de dar uma palavra, que às vezes tem que fazer um sermão, uma pregação, você, com um conhecimento maior, você tem mais conteúdo. Você dá aos seus sermões, às suas pregações, você dá mais credibilidade. A pessoa vê que você tem conhecimento de causa, que você sabe daquilo que está falando. Então, numa próxima oportunidade, nós vamos ver, ou melhor, nós vamos entrar no livro de Atos dos Apóstolos, que nós vimos apenas uma introdução. Eu agradeço a atenção, muito obrigada e Deus abençoe, em nome de Jesus.